um evento do Centro Cultural Otávio Brandão. O Centro Cultural, esse ano, completa 20 anos de idade da sua fundação. Nós pretendemos fazer uma atividade também comemorativa dos 20 anos, com alguns eventos durante o dia da atividade. O Centro Cultural, como vocês sabem, funciona a partir da contribuição voluntária dos seus membros, seus associados. Se não tiver algum associado aqui do PCOB, eu convoco para que se associe. A contribuição mínima do centro é R$30. Além dos associados, temos também os amigos do Centro Cultural, que participam das atividades, fazem parte do grupo do WhatsApp do Centro Cultural, mas não podem ser nem membros da direção do centro, nem votarem com direito deliberativo nas discussões oficiais do centro, ou seja, nas assembleias trianuais ou nas plenárias deliberativas. Hoje nós vamos fazer um debate sobre a Ucrânia, considerando a guerra que foi desencadeada depois da invasão em fevereiro de 2022. Nós vamos discutir não só as três posições que existem em relação à guerra estabelecida, mas vamos discutir também as possibilidades, os perigos, a ameaça da escala, né, dessa guerra, da escalada dessa guerra rumo a uma guerra que envolva diretamente as forças imperialistas mundiais numa nova conflagração. Nós temos aqui o Rodrigo, representante do PSTU, o Alex falando pela emancipação socialista, mas defendendo uma posição que é majoritária dentro da coordenação do CCOB, o Carlos, que está... Luiz César. O Luiz César, perdão, o Carlos é o meu amigo ali. Vocês dois, né? Os dois. Inflação de Carlos. O Luiz César é da corrente de trabalho sindical de trabalhadores da escola, também defendendo uma posição. Um dos sócios fundadores não está aqui presente, da direção, que é o Ney, pediu que fosse avisado ao plenário que ele está com problemas com a mãe está hospitalizada, e ele ficou inviabilizado de vir aqui hoje. Eu acho que é isso, acho que a gente pode ver nisso, né? Só ver a formatação. Eu vou trabalhar a proposta do Ney, ele apresentou, mandou por e-mail para mim, para você, para outros companheiros. É o seguinte: cada posição, 10 minutos, não é isso? Isso. Se achar que está pouco, o pessoal fala aqui, entendeu? A gente dá uma reorganizada, depois a gente abre para o plenário, para perguntas, intervenções. Por quem desejar fazer uma intervenção, eu já sei de antemão que o Júlio quer fazer com maior fôlego, entendeu? Abrir esse espaço também ao companheiro, né? Depois volta à mesa, depois uma nova rodada de perguntas, intervenções, volta finalmente aqui da mesa, tá bom? Perfeito. É isso, mas eu quero saber se dá 10 minutos, companheiro. E a pergunta é com vocês aqui. O meu vou fazer aqui, vou me virar nos 30 aqui para dar os 10 minutos. Tá? 10 minutos de informe, depois seria um tempo... Um tempo para debate aqui, para pergunta, para debate. Pergunta e intervenção. Depois volta para a mesa, a pessoa que está, anota o que lhe for pertinente, ou que quer fazer de observação, na fala de um dos expositores ou na fala de um companheiro do plenário, volta para fazer aqui, volta novamente para o plenário devolve para a mesa. São 3 vezes que passam pela mesa. Perfeito. Tá bom? Então vamos. A intervenção, quem começa? Quem começa? Quem se anima a conversar? Tem 3 posições aqui. Tá, posso começar? Pode começar, Luiz? Eu vou então sair da mesa e deixar a mesa com vocês. Tá legal, tranquilo. O Léo vai ficar aqui anotando as falações, tá? Eu acho que eu estou enquadrado, mas o companheiro ali... Senta aqui então do meu lado. Não, eu estou enquadrado nele, não está. Então eu sento para cá. Luiz, vamos mudar só o funcionamento. Vamos mover também o Vamos celular. mudar só aqui para todo mundo
ser Que ele enquadrado. botou assim. Não era melhor botar o celular? Aí é com o posição- André, cara. Eu não vou mexer nisso. Ô, André, não é melhor botar o celular em posição retrato, não? Não tem como botar, cara. Quebrou o suportezinho ali. Ah, é? Tá vendo? O suportezinho quebrou. Só mover para poder enquadrar ali quem tiver. Só tá faltando o Léo ali, né? Não que seja menor o trabalho dele aqui, porque anotar inscrição é um negócio. Não estou aparecendo, não? Não está aparecendo não. Pelo menos durante a fala do companheiro, o celular tá. Na fala a gente vira aqui, não tem Tá problema. bom? Então vamos lá, Luiz. Bem, a nossa corrente sindical, trabalhadores da escola, nós nos formamos agora na iminência do Congresso. A gente já via alguns processos de discussão, algumas tentativas de organização e tal, mas o ponto que desencadeou foi justamente o Congresso, né? Porque a gente conseguiu reunir alguns militantes, ativistas, ex-diretores para essa corrente, né? Até foi uma coisa que aconteceu por causa que a diretoria na Assembleia de Congresso decidiu que tinha que ser 60 assinaturas para fazer a tese, né? Que antigamente era livre. E agora houve essa impossibilidade. Então a gente teve que se reorganizar. E o nosso ponto que uniu todo mundo foi justamente a questão da Rússia, né? Foi um dos pontos. Essa questão é a questão da burocratização do sindicato, né? Ambos os pontos se confirmaram no Congresso, né? Porque ainda que foi assim um pouco intuitivo, porque a gente não sabia o teor das teses das demais correntes, né? A gente acabou aprofundando esse ponto da guerra da Ucrânia, tendo em vista o posicionamento principalmente do Lula, né, que vocês devem ter acompanhado, que o Lula teve uma posição zigue-zagueante em relação à Rússia, né, chegou até a votar no Conselho de Segurança da ONU contra a Rússia na proposta dos Estados Unidos, né, condenando a Rússia, inclusive exigindo o retorno dos territórios que já tinham decidido por plebiscito participar da Rússia. E isso é uma questão muito complicada, porque, primeiro, o Lula é um líder mundial que faz parte do BRICS, né? E havia uma grande esperança, né, quando ele assumiu, que ele fosse adotar um posicionamento assim, mais de fortalecimento do BRICS, né, e do multilateralismo, né? Acabou que ele zigue-zagueou, tentou não ir para a China, né? Aí acabou indo, né? E lá ele fez uma declaração que acabou desagradando os Estados Unidos, né? Que foi a desdolarização, né? A partir daí, teve vários conflitos, né? Posições conflitantes, inclusive dele, né? Uma hora agradando a Ucrânia, outra hora agradando os Estados Unidos, outra hora... Por exemplo, via na China, falava a favor da Rússia e tal. Ia na União Europeia, atacava a Rússia, né? Então ficou nesse zigue-zague tão grande, o desprestígio já começava a pesar, né? Porque começou a se perceber que o Lula, nesse mandato, já vinha alinhado com os Estados Unidos, né? Totalmente alinhado, né? Desde a visita que ele fez ao Biden, né? Então, ali, inclusive, houve um protocolo de intenções que foi feito do PT, praticamente adotou o programa do Partido Democrata, né? E também o Partido Democrata, quando assumiu, também foi uma surpresa para muitos, porque esperava-se a reversão das políticas do Trump, né? Porque o Trump foi o que iniciou o fim do liberalismo unipolar, que era até então a política que vinha seguindo os Estados Unidos, né? Que era a exportação da democracia, né? Revoluções coloridas, distribuir o modelo de governo de Estado dos Estados Unidos para todo mundo, né? Tentou-se isso todo o Oriente Médio, né? Existia um plano mesmo para derrubar todos os governos do Oriente Médio e ali implantar democracias, né? Como foi na Líbia, né? Como se tentou
na Síria, e isso começou a ter problemas, né? Inclusive problemas econômicos, né? A crise de 2008. Né? E os Estados Unidos já tinham percebido a ascensão da China, né? Tinha percebido essa ascensão da China, que é chamada na China chamada ascensão pacífica, né? Que até então estava sendo pacífica, por quê? Porque o próprio Biden, quando era do governo Obama, os Estados Unidos promoveu o capitalismo na China, né? Financiou muitas empresas e tudo, né? Achando que a China iria tomar um rumo semelhante, por exemplo, à Coreia do Sul, né? Que com o dinheiro, com o capitalismo, eles acabaram adotando um modo de vida ocidental, né? Que agora a gente usa mais esse termo, né? Ocidental. E não aconteceu. A China começou a reafirmar o seu nacionalismo, né? E até chegar ao ponto de rivalizar economicamente com os Estados Unidos. Então, quando isso aconteceu, os Estados Unidos acenderam um alerta, né? E para impedir que isso acontecesse. Mas aí já era tarde, porque quando o Trump entrou, que ele praticamente quis destruir toda a ordem liberal, né, baseada nas instituições, porque todas as instituições o Trump era contra, né? Até inclusive a OTAN, né? Ele queria sair da OTAN, né? Isso acabou não acontecendo, né? Por quê? O Trump chegou na eleição a falar que o Putin era aliado, era uma pessoa que a gente deveria estar junto. Né? E quando ele assumiu, foi ao contrário. Ele foi o primeiro, inclusive, a financiar os exércitos dentro da Ucrânia. Não foi o Obama aqui. O Obama ele pagou treinamento. Praticamente ia 10 mil soldados para ser treinados na União Europeia e outros países. Acho que todo mês saía da Ucrânia para treinar, porque eles estavam preparando. Como a gente foi revelado agora recentemente, na verdade eles estavam preparando já a guerra, né? Porque a coisa que foi mais falada nos jornais, nos jornalões, que a guerra foi não provocada. Não, os Estados Unidos já estão preparando essa guerra, no mínimo, desde 2008. Né? Porque na época, vocês lembram que a Rússia participava do G8. Né? E o Putin foi convidado para uma reunião, uma conferência em Bucareste, da OTAN, na qual os Estados Unidos anunciou que ia integrar, tornamento, a Ucrânia e a Geórgia. E o Putin falou, não, de modo algum, isso aí não vai acontecer. Não vamos deixar. O status da Ucrânia é neutralidade. Os Estados Unidos não deu ouvidos. Né? E o que aconteceu? Desde aí, os Estados Unidos continuou o plano, ignorou completamente, mesmo com o alerta da Angela Merkel, que na época avisou que aquilo ali era uma declaração de guerra. A Angela Merkel falou isso na época. Né? No mesmo ano, a Geórgia tentou se colocar a Geórgia na OTAN. E o que aconteceu? Guerra na Geórgia. Né? É inadmissível para a Rússia aceitar que na sua fronteira esteja a OTAN, que é uma aliança militar ofensiva, ao contrário do que é declarado, né? Porque se fosse defensiva já teria acabado, né? Como acabou o Pacto de Varsóvia. Né? Mas ela continuou indo até as fronteiras da Rússia, né? E colocou aquela frase que é muito falada, uma ameaça existencial à Rússia, que agora está sendo confirmada. Né? Essa ameaça existencial, que foi declarada pela Angela Merkel, pelo Poroshenko, que era o antigo presidente, e pelo Hollande, né? Que falaram que o acordo de Minsk era só para ganhar tempo. Então eles enganaram a Rússia com os acordos de Minsk durante todo esse tempo. Enquanto isso, estavam promovendo os exércitos, inclusive integrando batalhões nazistas, declaradamente nazistas, dentro do exército, oficializando. É mais ou menos assim como se a milícia passasse a fazer parte da polícia militar. Foi isso que aconteceu. Né? Tanto que a
a imprensa em geral, ela não vai filmar, como aconteceu na guerra do Vietnã e outras guerras, filmar os soldados ucranianos na guerra. Não filma. Por quê? Porque é muito difícil você filmar e não ver alguém com uma insígnia nazista. É algum soldado com insígnia nazista. Né? Então, assim, é uma situação complicada, né? Que a gente está entrando agora numa... Isso aqui eu estou falando assim, as causas, né? Teria que falar mais agora do momento e do que tem para frente, né? Com certeza, ano passado foi muito bom para a Ucrânia estava muito bem preparada, né? E avançou em áreas que a Rússia tinha tomado, né? Em Kharkov e em Kherson. Então a Ucrânia estava todo vapor. E esse ano a coisa foi um pouco diferente. Por quê? Porque toda a ofensiva que teve no passado da Ucrânia acabou possibilitando ao Putin fazer uma mobilização parcial. Por quê? Porque a Rússia não está em pé de guerra. Quem está em pé de guerra é a Ucrânia. A Ucrânia é mobilização total. Eles estão pegando pessoas na rua. Né? Tem vários filmes que mostram jovens na rua sendo pegos para ser lançados, muitas vezes sem treinamento. Né? Que agora a gente soube dessa guerra de Bakhmut, que foi um verdadeiro massacre. Né? E preste atenção, não foi o exército russo todo que estava ali, era só o grupo Wagner. Né? Então, a situação da Ucrânia é muito complicada. Sabe? A Ucrânia fez uma péssima escolha. Ela está furando o olho do urso e queria esperar que ia acontecer o quê? E agora a gente está vendo esses ataques dentro da Rússia, né? Estão sendo feitos. Praticamente estão fazendo tiro de espoleta, né? Dentro da Rússia, né? Tentados terroristas, né? Praticamente. Né? Porque para tentar justificar diante do Ocidente mais entrega de armas. E onde estão parando essas armas? Não, vai lá, fica à vontade. Onde estão parando essas armas? Era o que estava sendo esperado. Essas armas, elas primeiro podem estar sendo desviadas, vendidas inclusive, né? Recentemente foi filmado no México uma pessoa um cartel lá daqueles do México cortando um javelin, que é arma de uso privativo americano, né? Só pode ser usado por licença americana, estava na mão dos traficantes, né? Então você vê que qual é o controle que tem desse dinheiro que está sendo dado? É um dinheiro desproporcional até em relação às vacinas que foram prometidas. Só para ter uma ideia, foi prometido 2 bilhões de vacinas, foram entregues metade desses 2 bilhões de vacinas. Em compensação, para a Ucrânia, qual foi o orçamento que foi dado? Dinheiro, são mais de 100 bilhões de dólares. Né? Então você vê que é uma desproporção. Os Estados Unidos estão priorizando o armamentismo. O próprio orçamento da Ucrânia, 30% é militar. Como é que um país pobre, praticamente afundado, dedica 30% do seu orçamento para a questão militar? Né? Então, só para começar isso aí. Aí deu quanto, Léo? Deu uns 3 minutos a mais, 13 minutos. 13 minutos. Aí fica o mesmo tempo para todo mundo, tá? Posso começar eu ou você quer começar? Pode começar. Tá. Bom, eu vim defender uma posição distinta aqui que expressou agora o Luiz, que é uma manifestação pró-Rússia que eu entendi aqui em relação à guerra, e vim defender que essa guerra não é nossa. Essa é uma guerra inteira imperialista, de 2 segmentos imperialistas. Seja o segmento da OTAN, que está instrumentalizando a Ucrânia, seja o segmento do bloco Rússia-China, que é um outro setor do capital. Né? É ilusão achar que a China não é o capital porque tem a bandeira do Partido Comunista, tem um Partido Comunista à frente. A China é um dos setores mais dinâmicos do capitalismo mundial. Nós estamos hoje a 465 dias da guerra, né? 1 ano e 100 dias. Né? A indústria, hoje, na atual fase do capitalismo, né, de crise estrutural do capitalismo,
como analisa o Estivan Mesaros, nós estamos vivendo um processo de crise estrutural do capitalismo. Hoje você tem uma situação em que ele só pode desenvolver as forças destrutivas. Ele não pode mais desenvolver forças produtivas. O capitalismo está numa sinuca e ele está jogando para isso. Essa guerra é a expressão do que nós estamos vivenciando nessa crise estrutural que se abriu no capital. Até 2021, nós tínhamos aplicados em armamentos 2 trilhões de dólares. Essa guerra alavancou muito mais, porque nós estamos aqui vendo, os números são a melhor expressão disso aí. Até março desse ano nós tínhamos 100 mil ucranianos mortos. E até início do ano, entendeu? E 200 mil soldados mortos ou feridos, soldados russos, mortos ou feridos. Em torno de 60 a 70 mil soldados russos mortos. Então isso é o quê? Desenvolvimento das forças destrutivas. Né? Na discussão que existe hoje, dentro do campo da esquerda, procura-se alinhar com aquela história do mal menor. É o que a gente vê assim, ou você se alia ao Zelensky, né? Muitas vezes argumentando que os guerrilheiros ucranianos, eles são defendem a liberdade, ou você se alia ao Putin. Só que a gente tem que analisar, primeiro do ponto de vista, eu já analisei do ponto de vista do Estado, dos dois setores em confronto, mas se você também analisar o regime, tanto ucraniano quanto o regime do Putin, não tem nada que você possa identificar de progressivo, nada, absolutamente nada. Né? O Zelensky, por exemplo, ele fala muito da questão da anexação dos 4 territórios, da anexação da Península da Crimeia e tudo mais, mas ele foi para a questão da OTAN sem nenhum tipo de consulta popular, se deveria ou não aderir à OTAN. Tá? O Putin, ele diz que quer desnazificar a Ucrânia. E é verdade, tem muito nazista na Ucrânia. Tem muito nazista na Ucrânia. Ele quer desnazificar. Só que o Putin é um cara da extrema-direita. Entre as grandes lideranças de extrema-direita no mundo, Le Pen na França, o próprio Trump que saiu, o próprio Bolsonaro tinha uma grande admiração pelo Putin. Né? E ele diz que a Ucrânia é uma invenção bolchevique. A Ucrânia é uma invenção bolchevique, do Lenin. Né? Então a gente tem que analisar isso, companheiros, porque senão a gente compra gato por lebre. É como se existisse uma guerra que nós tivéssemos um lado progressivo. Nós temos que analisar que as guerras são fenômenos dentro dessa fase de decadência do capitalismo, elas são fenômenos da barbárie. É óbvio que você, dentro de uma guerra, você analisa. Já que está aí, você não vai fazer a política do desejo. Eu queria a melhor realidade possível. Tem uma guerra. Você vai analisar se existe algum lado progressivo. Qual é o lado progressivo que tem nessa guerra? Se você, por exemplo, tivesse, como o Trotsky escreveu, em 1938, 39, ele escreveu assim: entre o Brasil da ditadura do Vargas e a democracia do Winston Churchill, nós nos posicionamos pelo Brasil do Getúlio Vargas, por mais que seja um regime de ditadura. Por quê? Né? Porque o Brasil é uma semicolônia, é um país dependente. Tá? Qual é o país dependente que tem aí? Você analisar tanto o capital russo, ele tem entre as maiores empresas de gás, petróleo, né? Pela Forbes, a Rússia é o 5º lugar do mundo, com os 120 maiores bilionários do mundo. A Rússia. Fora, eu não vou nem analisar o sistema financeiro, o setor agrícola e outras coisas mais. Né? A China está sendo beneficiada diretamente com a guerra. Por quê? Ainda que não esteja mandando arma letal para a Rússia, a China está sendo beneficiada porque ela está negociando o petróleo russo em preços muito mais baratos. Então essa guerra ela não tem um benefício analisando do ponto de vista da Rússia e nem do ponto de vista do outro lado. Né? Dizer que não é a OTAN que está lá do outro lado é ingenuidade, companheiro.
É a OTAN que está do outro lado. É ela que municia os ucranianos que estão lutando. Então não tem assim, entra uma discussão muito clara que não tem um lado progressivo distinto de outros processos. Você sempre se coloca pela semicolônia, o país dependente atrasado. Hoje você está assistindo um confronto entre o bloco da OTAN e da União Europeia, de um lado, e você está assistindo do outro lado o bloco russo com o apoio do capital chinês. Então, dentro dessa discussão toda, a gente fica... quanto tempo falta para mim, Léo? 6 minutos e 20 segundos. Tá, falta 6 minutos e 20 segundos. Você fica dentro da discussão com a posição que foi apresentada em 1915 pela Conferência de Zimmerwald, né, da qual participaram Lenin, Trotsky, Rosa Luxemburgo, Radek, Zinoviev, entre outros revolucionários, que é o quê? Não a guerra interimperialista. Essa guerra não é nossa. Nós não podemos tomar partido. Nós não podemos chegar aqui e dizer que um lado, ganhando, vai ser melhor para a classe trabalhadora. Eu sei que tem segmentos que defendem isso. Se a Ucrânia ganhar, vai se libertar da prisão dos povos e vai se gerar um processo de luta de nacionalidades, vai se desencadear, vai se arrebentar a porteira e vai se para um processo que ajude a espalhar a ideia da revolução. Nós não acreditamos que se a Ucrânia ganhar a guerra, tá, quem sai fortalecido é a OTAN. Se a Rússia ganhar a guerra, quem sai fortalecido é o capital russo com o capital chinês. Não tem um lado que você possa escolher, você dizer assim que é uma semicolônia que está sendo atacada. Em 1982, muitos de nós aqui éramos militantes. Em 1982 houve a invasão das Malvinas pela Argentina. Era uma ditadura da Argentina contra o governo supostamente democrático da Thatcher, na Inglaterra. Supostamente. Tá? A maioria da esquerda colocou aquilo ali, isso é uma invasão, isso é não sei o quê e tudo mais. Mas eu acho que foi correto aquele posicionamento. O posicionamento de ser ao lado, mesmo com um regime militar, uma ditadura sanguinária que matou não sei o quê, de se colocar ao lado da Argentina. Porque ali é um enfrentamento entre uma semicolônia, um país independente como a Argentina, contra o imperialismo inglês. Tanto que foi assim, né, que houve a união direta da Organização dos Estados Americanos isolar a Argentina. Né? Os Estados Unidos, que era a esperança da ditadura argentina se colocar ao lado dele, do Galtieri, que era o presidente, os Estados Unidos se colocou claramente contra a Argentina. O Chile colocou-se claramente contra a Argentina. Então o nosso posicionamento estava certo. Agora, qual é o posicionamento que tem aí em relação à Ucrânia? De um lado, a OTAN, é o que está armando a Ucrânia, e de outro lado, esse bloco. Essa é a discussão que eu acho que nós temos que fazer, companheiros. Porque se cria uma visão que acaba nos botando hoje, que é o debate geral do país. Você tem que tomar um posicionamento, né? Então você tem que tomar um posicionamento agora, chega a esse ponto. Não, vai ter as eleições aí para governador, você tem que votar ou no Eduardo Paes ou no filho do Bolsonaro. É como se você tivesse emparedado por uma discussão deles, uma disputa deles. Não é a disputa que você é do movimento que vai beneficiar a classe trabalhadora. Agora eu tenho que escolher qual é o lado que está na guerra, se é o lado russo ou se é o lado ucraniano. 3 minutos. Se alguém me apresentar algum argumento aqui nesse sentido aqui ao plenário que me mostre, a gente entra numa discussão. Mas de fato eu não estou vendo nada. Eu estou vendo assim, é uma barbárie, né? A quantidade, essa é a guerra, porque teve guerra na Europa depois da Segunda Guerra Mundial, teve guerras locais. Você teve com a balcanização da Iugoslávia, você teve a guerra da Sérvia contra a Croácia, da Sérvia contra a Bósnia, mas essa com a escala que está colocada, a dimensão que ela está colocada, não teve, desde 1945 não está. E isso coloca uma possibilidade sim de guerra atômica. Porque eu acho muito difícil, para colocar claramente aqui, que a Ucrânia recupere os territórios perdidos. A guerra pela guerra não tem. E aí só poderia entrar se tivesse um peso pesado da OTAN nessa história toda. Botar a OTAN nessa história é botar a ogiva nuclear.
Porque aí você vai entrar com uma outra discussão. Você entra com a discussão da barbárie. É a discussão da barbárie que está colocada. É a discussão da existência da humanidade. É que está colocada. Né? Como teve colocado na Primeira Guerra Mundial, como teve colocado na Segunda Guerra Mundial. Essa guerra não é nossa. É por isso que eu acho que a gente tem que pensar no debate de maior fôlego, né? E sair dessa dicotomia que ele joga a gente. Você tem que estar de um lado ou você tem que estar de outro. Não! O nosso lado é o outro. O nosso lado é o lado da classe trabalhadora. É o lado do explorado, é o lado do ferrado, é o lado do fudido. Entendeu? Nós não estamos ganhando nada com essa guerra. Entendeu? Então eu estou colocando, já para encerrar aqui a minha fala, Léo, tem quantos minutos aí? 1 minuto e 10 segundos. Eu tenho vários dados aqui em relação ao capitalismo russo aqui. Paulo Zé Braz. 1 minuto. Deixa aberto aí. Eu tenho vários dados aqui em relação, porque vai ficar muito extenso, senão eu vou perder, né? Que mostra que existe sim, diferentemente do que muita gente fala, é como se fizesse uma analogia entre a Rússia e a União Soviética. Não tem nada a ver com nada. Esses caras são os caras que eram do aparato do partido, inclusive Putin, que era da KGB, entendeu? E que viraram oligarcas mesmo. Oligarcas. São 210 oligarcas lá, que controlam as empresas e tudo mais. Então, não existe relação entre União Soviética e Rússia. Não existe. Como também dizer que é uma analogia entre Ucrânia e um país dependente, um país, uma semicolônia, com um governo reacionário à frente, mas um país semicolônia, um enfrentamento entre esses dois lados, também não existe isso. O que existe sim é que a OTAN hoje, a Ucrânia é testa de ferro da OTAN. É testa de ferro da OTAN. É uma região estrategicamente colocada ali, porque a península da Crimeia cai ali no Mar Negro, entendeu? É uma região rica em energia, é uma região geopoliticamente muito importante, tá? E o que está se colocando hoje é que quando a esquerda entra nesse debate, é que a gente tem que se alinhar com um lado, quando a gente tem que dizer o seguinte: fim da guerra, entendeu? Pela derrota dos dois lados. A gente não pode tomar partido nessa guerra e construir uma saída dos trabalhadores para esse processo. Concluído. Fim da guerra é com a Rússia. Fim da guerra no geral, né? Vou pedir para amenizar, faltando 5 e faltando 3, por favor. Bom, camaradas, eu sou o Rodrigo, sou diretor do Sindicato de Bancários do Rio de Janeiro e militante do PSTU. Eu vim aqui substituir o Ciro, que infelizmente teve um outro compromisso com a direção do partido e ele não pôde estar presente. Os companheiros aqui já conhecem o PSTU. O PSTU é a seção brasileira da LIT, a Liga Internacional dos Trabalhadores, que tem também na Rússia uma seção, o POI, o Partido Obreiro Internacionalista, e constrói e impulsiona a CSP com Lutas, que é uma central sindical que aglutina vários setores da esquerda, e que participa também da Rede Sindical de Solidariedade e Luta, que é uma rede internacional sindical que organiza trabalhadores pelo mundo, que possui também, estabeleceu contato com um sindicato de mineiros da região de Kryvyi Rih, né, e outros sindicatos na Ucrânia. Então a gente tem feito bastante esse debate, tanto no PSTU, quanto com lutas em base a todas as relações internacionais que a gente mantém. A nossa política é uma política internacionalista, a luta da classe trabalhadora internacional, e a gente tem que fazer... É muito importante para a gente essa discussão. E aí quero saudar os companheiros aqui do CCOB por estar organizando esse debate. Houve um debate muito intenso na esquerda ao longo do ano passado, com o surgimento da guerra. A guerra continua, mas a gente vê que houve tanto a imprensa quanto os movimentos da esquerda perderam um pouco de interesse, que reacende um pouco agora com a intervenção do governo Lula, né, e como o governo Lula se posiciona em relação à guerra. Deixar aqui bem claro qual é a nossa visão desse movimento, né? Não se trata de, também, como já coloquei, de a gente ser observador passivo de uma situação, fazer um debate acadêmico. A gente estabeleceu
contato com trabalhadores da Ucrânia e já realizamos pela CSP com Lutas 2 comboios, enviamos militantes, equipamentos, materiais para os trabalhadores ucranianos. A gente vê essa guerra como uma guerra de agressão da Rússia a um país autônomo, independente, que é a Ucrânia. Eu acho que é importante a gente fazer uma caracterização da Rússia, né? Eu vou ter aqui alguns pontos de convergência com os companheiros do Emancipação Socialista. O Putin, que dirige, né, que governa a Rússia na prática nos últimos 23 anos, né? Ele assume como presidente em 2000, vai se tornar primeiro-ministro, volta a ser presidente. Então, o Putin é a grande figura do Estado russo nos últimos 23 anos. Antes disso, foi da FSB, da KGB, tem toda uma construção do que é a figura do Putin, né? Inclusive uma construção imagética muito forte, né? do homem guerreiro, viril e tudo mais. Putin é uma das principais figuras da ultradireita no mundo hoje. Ele estabeleceu relações com Bolsonaro em meio à guerra, ainda aqui vivendo o governo Bolsonaro. Bolsonaro esteve na Rússia, foi recebido por Putin, deu a entender um apoio à guerra que depois ele tergiversa, né? Mas ele se aproxima dessa figura do Putin. O Putin tem relações muito fortes com outras figuras da extrema-direita na Europa e pelo mundo. O governo é conhecido pela repressão política, não à toa ele se manteve no poder por mais de 20 anos, se mantém no poder por mais de 20 anos, tem uma dura repressão à oposição de esquerda ou de direita. É uma dura repressão em todos os sentidos. A gente vê uma política opressora sobre a população LGBTI, é um governo reacionário. No discurso do Putin tem sempre um elemento importante, que é a da figura da grande Rússia. Ele coloca como uma das maiores tragédias políticas das últimas décadas o fim da União Soviética, mas não por uma conexão política com o que foi a União Soviética, mas pelo controle que a Rússia tinha sobre aquele território do Império Grão-Russo, do czarismo. Inclusive, no centenário da Revolução Russa, ele chegou a fazer campanha para o retorno da família descendentes do Império Russo retornarem à Rússia. Se por um lado é verdade que Zelensky fala em uma dessocialização da Ucrânia, em varrer os elementos da União Soviética da Ucrânia, o Putin respondeu a isso dizendo que agradava essa definição e que varreria de vez os elementos soviéticos da Ucrânia, porque a Ucrânia era uma ficção, a Ucrânia foi uma invenção de Lenin. Então a gente está lidando aí do lado russo com uma figura de extrema-direita, uma figura que é contra tudo que nós socialistas defendemos, uma figura que se coloca contra o que foi a própria União Soviética. Pelo menos a União Soviética de Lenin, né, de 1917 a 1924. E não é uma figura que se coloca como essa oposição ferrenha ao imperialismo. Pelo contrário, já esteve em parceria com a OTAN em alguns momentos, em especial no governo Bush, com a guerra contra o terror, cedeu equipamento, base, pilotos em operações da guerra ao terror no Afeganistão, se colocou contra no início da guerra no Iraque, mas depois também se tornou um defensor, se colocou inclusive claramente que seria prejudicial uma derrota dos Estados Unidos. Então não é a figura que antagoniza com o imperialismo norte-americano, com a União Europeia ou com a OTAN, mas de fato há uma disputa política intensa que tem a ver com uma disputa, eu não vou dizer que imperialista, porque não estamos trabalhando com o conceito de imperialismo de Lenin quando a gente fala dessa discussão de Império Russo, mas imperial, de restabelecer o controle do Estado russo sobre todo aquele território vizinho, né? Que de fato se aproxima da OTAN. O companheiro citou o Grupo Wagner, que é um elemento importante. O Grupo Wagner é um grupo militar privado que reforça essa política reacionária. Se existe hoje algo no mundo que de alguma forma se assemelha ao que era a SS, esse é o Grupo Wagner. Existem grupos nazistas bem organizados na Rússia.
o Putin não luta para desnazistificar a Rússia, ele não tem uma política de enfrentamento ao nazismo na Rússia. Isso coloca o que é a política da Rússia para a Ucrânia. Ele usa como argumento desnazistificar a Ucrânia. Também existem grupos nazistas na Ucrânia, não vamos negar isso, mas são grupos minoritários. Não é o comando político do Estado, não tem essa grande ascensão. Tem grupos grandes, é forte, na Europa inteira. Na verdade, a gente viu um crescimento imenso de grupos nazistas e da ultradireita, que entendemos como coisas diferentes, no mundo, inclusive no Brasil. Então, sim. Mas o Putin utiliza isso como forma de, apenas como argumento para implementar a sua política de controle sobre a Ucrânia. A gente tem ali uma discussão que vem de 2014, essa guerra ela já está desenhada ali há alguns anos, que tem a ver com um processo revolucionário, né, da revolta que se abriu em Maidan. Havia um governo ditatorial próximo do Yanukovych, próximo à Rússia, há uma revolta contra esse governo. Tanto a OTAN, os Estados Unidos, quanto o Putin vão chegar a um acordo que pretende manter este governo no poder por mais 8 meses para se organizar uma nova eleição, e há uma revolta. Como resposta a essa revolta, abre-se ali, a gente aqui trabalha com a dialética, né? Abre-se um momento de crise e vários setores que tinham um acordo entram numa disputa. Não vou negar, e vamos colocar, Zelensky o papel que ele se coloca submisso, né, subserviente à OTAN e ao imperialismo mundial. Mas ele é o segundo governo após a revolta. A revolta foi um período que se permitiu uma organização dos trabalhadores, uma disputa política intensa. A política de Putin para isso foi a ocupação da Crimeia, como uma forma de impedir a expansão do processo que poderia ter sido, inclusive, um processo revolucionário, e vai levar a uma disputa política que culminou com a guerra que a gente vivencia hoje. É um governo de direita que se apoia muito na OTAN, mas acho que é importante também a gente ver o que é esse apoio da OTAN. A OTAN não está fornecendo equipamento e material bélico e construindo uma força militar na Ucrânia. Pelo contrário, né, a OTAN se aproveita da guerra para se rearmar. Já havia uma discussão forte sobre aumentar o orçamento militar dos países da União Europeia, em especial ali da Alemanha e da França. O que eles fazem agora, aumentando seus orçamentos militares, eles não enviam equipamentos novos para a Ucrânia, eles mandam ali o que seria descartado, material velho, antigo. Então a OTAN também não tem um apoio. A burguesia dos países imperialistas está lucrando com a guerra na Ucrânia e não tem um grande esforço para que a Ucrânia derrote a Rússia. A OTAN lucra desgastando a Rússia, enfraquecendo ela economicamente e militarmente, ganha sacrificando o povo ucraniano no meio dessa guerra. E ganha porque se livra do equipamento, consegue aí também investir nas suas forças repressivas. Tem uma discussão importante que está colocada agora, que é o papel do governo Lula. Lula se apresenta como uma força, como um possível mediador, negociando. O companheiro colocou sobre como a China ganha com a guerra. O Brasil ganhou muito também. O Brasil cresceu o mercado de exportação de milho, de trigo, e Bolsonaro manteve uma relação muito amistosa com Putin, não só pela conexão ideológica, mas pela importância que a Rússia tem para o nosso setor, para o agronegócio brasileiro. Bolsonaro não entra num enfrentamento aberto com a Rússia, porque a Rússia é importante para o agro brasileiro, que é um setor importante da economia. Então é uma capitulação também à burguesia brasileira, a burguesia nacional e a burguesia estrangeira. Lula capitula. O que a gente entende que deve ser a posição dos revolucionários não é tomar parte nem pela Ucrânia de Zelensky, nem pela Rússia de Putin. É a defesa intransigente da classe trabalhadora. É uma guerra de agressão. Numa guerra de agressão, a gente se coloca contra o país invadido, contra o país invasor, defesa do país invadido. É uma guerra que está levando à morte milhares de trabalhadores dos dois lados. Então a gente faz uma campanha assim contra na Rússia, inclusive, há uma repressão à população que se manifestou e se manifesta contra a guerra, né?
Então, a defesa dos trabalhadores russos mobilizados para a guerra e uma defesa dos trabalhadores ucranianos. Nós defendemos que a auto-organização da classe trabalhadora ucraniana no enfrentamento ao país invasor. Nós entendemos que é o momento, a cobrança que deve ser feita é pelo armamento, pela doação de equipamento, de armas para os sindicatos, para a auto-organização dos trabalhadores na Ucrânia que enfrentam o país invadido e que se coloquem contra o governo de Zelensky, que é um capacho, sim, da OTAN, do imperialismo norte-americano e da União Europeia. Não se trata de tomar uma posição em defesa do governo de Zelensky, mas em defesa do povo trabalhador, da classe operária da Ucrânia, na luta contra o país invasor. Assim como nós também colocamos aí uma política contra o governo russo, contra o Estado russo, mas entendemos que a classe trabalhadora russa são nossos irmãos, né, e também se envolvem nessa luta. Só para finalizar, é preciso lembrar que no início da guerra nós vimos muitas manifestações na Rússia contra a guerra, de trabalhadores da classe trabalhadora russa, e que foi duramente reprimida por esse governo. Não se trata de assumir uma posição dos dois estados, mas uma defesa da classe trabalhadora. Meu companheiro Rodrigo, agora eu sei que eu sou debatedor, mas já que o nosso mediador ali saiu, a gente tirou o encaminhamento agora de abrir para o plenário, né? E aí as inscrições vão ser feitas agora, entendeu? Eu sei que o Júlio pediu um tempo maior, não é isso? O Julião pediu um tempo maior e quem quiser se inscrever, se inscreve aqui com o companheiro Léo, tá bom? Podemos fazer 3 minutos, gente? Vai dar? Perguntas? 5 minutos. 5 minutos. Acho que o tema... 5 minutos sem extensões. É melhor não falar. Eu acho que é melhor o Júlio falar logo. Bom. Pode ser 5, Júlio? Não, nem tinha proposto 6. Eu acho quando de 7, eu vou ler porque se eu for debater, se eu for falar, vai demorar. Julião, peraí, só para explicar uma coisa, companheiro, a gente está pedindo 7 minutos. Pode ser? Tudo No bem. plenário? Não tem Pode problema, ser? pode ser. Você acha que dá? Acho que dá. Estava a intervenção de 10 para cada membro da mesa, o Ney propôs que eu tivesse 6 na minha intervenção. Eu acho que em 7 minutos já não dá. Tá, só o seguinte, o pessoal que está sentindo um pouquinho aí de sol, vem mais para cá, entendeu? Sai um pouquinho do sol, né? E quem quiser um cafezinho para se manter acordado, tem ali, tá? O André fez um cafezinho, tá? Tá sem açúcar, só para colocar. Vai lá, Júlio. Sem contar o tempo ainda, só avisar o pessoal que nós fizemos essa discussão no Conselho Diretivo do CCOB. Porque eu tenho uma elaboração, uma das primeiras, talvez, feita em cima de um artigo que foi publicado pelo Luiz de Leiria, um velho militante trotskista português, em resposta a um outro ex-militante trotskista chamado Henri Bichone. E eu fiz um artigo sobre essa resposta que o Leiria deu, e isso em fevereiro, nas vésperas, logo no início da guerra. A guerra começou dia 24, né? Isso, o artigo do Leiria foi 26 ou 27, eu escrevi dia 29. E essa posição eu sustento desde hoje, que eu considero a posição principista dos marxistas revolucionários. Então eu pedi um tempo maior para tentar expressar um pouco essa posição, já que tem pontos de desacordos com a política do PSTU, tem muito desacordo com o que o Alexandre expressou, e o que o Carlos expressou é completamente fora do modelo do campo do marxismo. Então não está dentro de um campo de discussão do marxismo, eu acho que é um outro campo. Está colocado, é um campo dentro do progressismo, democrático burguês, é uma outra questão. Então, queria começar, vou ler para poder ter mais chance de não divagar sobre coisas. Tá bom? Vamos lá, então? Vamos lá, marca aí, Léo. Primeiro de tudo, dizer que no nosso quadro de desenvolvimento da humanidade, nós temos que ter muita ponderação entre os que reivindicam-se da tradição marxista nos debates sobre os fatos que acontecem, que se sucedem, né? Isso porque o capitalismo, em sua decrepitude senil, enquanto sistema político e econômico dominante, apesar de as possibilidades de sua derrota terem sido inúmeras vezes vindo a bater em sua porta em diversos rincões do mundo.
Dito de outra forma, existe um ônus teórico conceitual de não se ter derrotado até hoje um sistema carcomido e apodrecido. E esse ônus reside no fato de que todos os novos importantes fatos da realidade trazem consigo elementos contraditórios e exacerbados. Ou seja, no pântano em que se transformou a sociedade burguesa atual, é muito mais difícil distinguir claramente os elementos dinâmicos da realidade. Ou, numa linguagem metodologicamente marxista, distinguir-se claramente o movimento real do objeto em análise. No atual conflito da Ucrânia, a gente vê isso com uma clarividência assustadora. Há pouca mentira, embora alguns exageros, fruto das ideias que a nossa cabecinha faz das coisas. Mas há pouca mentira nos dados apontados nas diferentes análises que conduzem a diferentes conclusões, o que dificulta sobremaneira uma aproximação maior da realidade e torna a necessidade de um rigoroso emprego do método marxista se transformar quase que numa arte. Ou seja, a riqueza do sujeito que está debruçado sobre a análise dos fatos torna-se muito mais importante. Daí a necessidade inadiável colocada pelo presente de estudar, estudar e estudar, com rigor crítico e científico. Eu vou centrar sobre uma questão a minha intervenção, que é um debate com a posição apresentada pelo Alexander. E vou falar isso discutindo o caráter da guerra e a posição dos marxistas. A posição de não à guerra, eu quero me ater a essa polêmica, porque a política dos marxistas revolucionários, ao meu ver, deve ser de apoio à nação ucraniana contra o invasor russo. Primeiramente, eu gostaria de deixar frisado que aqui também, no método marxista, baseado na análise concreta do caso concreto, e as categorias do método são fundamentais para não cairmos nas armadilhas que o empantanamento da realidade nos coloca. Primeiro de tudo, para limpar o terreno, aqui não cabe a política clássica do marxismo revolucionário para guerras interimperialistas, porque não estamos diante de uma guerra interimperialista, embora existam traços fortes e marcantes que mostram o envolvimento do imperialismo na guerra. Mas volto a insistir, temos que analisar os fatos concretos e não as nossas interpretações deles. Nele não há nenhuma única palavrinha. Eu quero aqui citar uma frase, um trecho do Lenin, no artigo publicado no Libelo, que ele publicou, chamado O Oportunismo e a Falência da Segunda Internacional, 1916, onde ele se reporta à Conferência da Basileia, em 1912, que antecedeu imediatamente a guerra. Lenin dizia: nele não há uma única palavrinha sobre o manifesto da pátria, nem sobre a diferença entre a guerra ofensiva e a guerra defensiva, falando sobre Basileia. Nem uma palavra sobre tudo que afirma sobre os quatro ventos e os oportunistas dos trotskistas. Da Alemanha, isso está falando da posição da social-democracia alemã, da Alemanha e da Quadrupla Entente. O manifesto não podia falar disso, dado que aquilo que ele exclui absolutamente qualquer emprego desses conceitos. Ele indica de maneira absolutamente concreta uma série de conflitos econômicos e políticos que preparam esta guerra durante decênios, que se tinham revelado plenamente em 1912 e provocaram a Guerra de 14. O manifesto recorta o conflito russo-austríaco a propósito da hegemonia nos Balcãs, o conflito entre a Inglaterra, a França, a Alemanha, a propósito de sua política de conquista na Ásia Menor, o conflito austro-italiano a propósito da aspiração do domínio da Albânia. O manifesto define, numa palavra, todos estes conflitos como conflitos do imperialismo capitalista. Deste modo, o manifesto reconhece com toda clareza o caráter expoliador, imperialista, reacionário e escravista desta guerra. Isto é, o caráter que transforma a divisibilidade da guerra, da pátria, numa insensatez, do ponto de vista teórico, num absurdo do ponto de vista prático. Está em curso uma luta de grandes tubarões para devorar pátrias estrangeiras. O manifesto tira as conclusões inevitáveis de fatos históricos indiscutíveis. Esta guerra não pode ser justificada por qualquer pretexto de interesse popular.
ela é preparada bem dos grupos capitalistas, das ambições e das dinastias. Seria um crime se os operários começassem a disparar uns contra os outros. Então, em 1912, a guerra a se instalar, há uma defesa categórica por parte da Segunda Internacional de que não a guerra. Porque a guerra está para se instalar, a guerra está para acontecer. O Manifesto de Basileia diz em seu primeiro ponto não há guerra antes dela começar, mas após o seu início propõe que a guerra entre nações imperialistas se transforme em guerra revolucionária, assumindo uma posição... Minuto para sério, você quer mais falar? Mas já? Eu que a gente fosse limitar uns 2 minutos. Não. Não, vai lá, velho. Mas você vai até quando? Só para organizar aqui o debate. Eu acho que mais 2 minutos todo mundo. 2 minutos, vai lá. O Manifesto de Basileia diz em seu primeiro ponto não há guerra antes dela começar, mas após seu início propõe que a guerra entre nações imperialistas se transforme em guerra revolucionária, assumindo uma posição defensivista. O que é predominante é a posição de classe contra classe e a luta contra a própria burguesia. Ou seja, o não à guerra, o defensivismo a guerra, após a guerra ter começado, é um defensivismo revolucionário, de voltar às armas contra a própria burguesia. Por que isso? Porque a guerra passa a ser concreta em cada nação. O que significa isso? Que em cada país em guerra há proletários largando obrigatoriamente as fábricas e sendo convocados para as frentes de batalha. Há camponeses obrigados a largar suas terras e ir para o campo de batalha. A economia interna sofre duras medidas, como racionamento de alimentos, de energia, trabalhos extraordinários sem remuneração. O estado mental e emocional de toda a população, principalmente os mais pobres, se vê completamente abalado pelo conjunto de eventos que a guerra concreta traz. Desde as sirenes que indicam um ataque iminente, até os fatídicos telegramas diários que anunciam as mortes de jovens parentes e amigos. Tudo somado, prepara um ambiente interno que permite o defensivismo revolucionário, que foi a política revolucionária do Congresso de Basileia. Isso não está colocado para a gente falar não à guerra e chamar o defensivismo revolucionário. E os marxistas revolucionários nunca tiveram uma posição pacifista. Sua posição foi sempre uma posição de aproveitar o processo da guerra, dizendo não à guerra primeiro, para organizar o proletariado contra a guerra, ou a guerra estourada, dizer o não à guerra, levante suas armas contra a sua própria burguesia. Essa guerra concreta, interimperialista, não existe hoje. Temos um grande imperialismo, temos um grande apoio imperialista à Ucrânia nessa guerra concreta de hoje, pelos interesses que todos conhecemos, OTAN, União Europeia e etc. Mas guerra concreta é uma guerra de invasão de um império regional a uma nação pequena, dependente. Passou os 2 minutos. Não, há mais de 1. Falei 2 minutos, há mais de 1. Pronto, passou os 2 minutos, você pediu agora pouco. A gente propõe que ele termine a leitura. Vai lá. Esse elemento... Quantos minutos? Não vai fazer sentido. Está acabando já. Na análise concreta dessa invasão, temos que levar em conta os elementos históricos do julgo opressor que o nacionalismo grão-russo exerceu por séculos sobre a Ucrânia. Nas palavras do insuspeito embaixador ucraniano no Brasil, para o desespero de William Bonner e Renata Vasconcelos, no Jornal Nacional, a Ucrânia só gozou de liberdade e autodeterminação durante o governo de Lenin na União Soviética. Esse elemento de autodeterminação e do desejo de toda e qualquer nação escolher os seus próprios destinos, além de ser um princípio entre os marxistas, porque não há revolução socialista que mereça esse nome se não for pela livre vontade dos povos, guiados pela classe trabalhadora, goza de especial importância entre os países subjugados por séculos pelo regime dos czares e depois pela burocracia stalinista. Não vou me deter aqui nas duras polêmicas travadas por Lenin e nas duras reprimendas dadas por ele em Stalin sobre a questão das nacionalidades. Tanta importância dava Lenin a essa questão que defendia o direito das nações de se separarem da Rússia se assim quisessem. Tanta importância para a Revolução tinha que Trotsky disse em A Revolução Traída. A política do bolchevismo para a questão nacional assegurou a vitória da Revolução de Outubro e ajudou a União Soviética a manter-se apesar das forças e das hostilidades dos países vizinhos. Outro elemento que importa destacar é que a política dos revolucionários sempre leva em conta a análise de classes. Gosto de repetir esse primado metodológico que é tão esquecido. A análise concreta da realidade concreta, considerando, em última instância, a relação entre as classes em luta. Digo isso porque vejo algumas análises começarem a surgir, considerando como elemento determinante o regime da Ucrânia.
O que dizem esses pseudos marxistas, quase como a justificar a invasão russa? Mas como vamos apoiar um regime nazista? Primeiro de tudo, vamos aos fatos concretos mais uma vez. A Ucrânia está longe de ser um regime nazista e não adianta vir com o batalhão de Azov, invasão do sindicato e assassinato de dirigentes sindicais. Todos esses elementos são reais e mostram que há elementos de nazificação na Ucrânia. Mas não está também na Rússia, não está também na Polônia, não está na democrática França e no Brasil. Nós temos de sobra. A Ucrânia, em essência, pela totalidade de suas instituições, pela sua Constituição de 1996, e modificada em fevereiro de 19 pelo Parlamento para incluir a possibilidade de entrada da OTAN na União Europeia, um mês antes, portanto, da posse de Zelensky, que foi em março, é um regime democrático burguês com sérias restrições de liberdades democráticas. Ainda sobre a Ucrânia fascista, repetindo o que Leiria escreveu no seu artigo, a extrema-direita teve na Ucrânia votações bastante marginais, mais ainda se comparada com as dos seus correligionários em países como França, Alemanha ou até mesmo Portugal. Olé e Abadinov, União Sovoboda, e terminando, Dmitro Farov, setor direito, tiveram apenas 1,2% e 0,7% dos votos nas eleições presidenciais de 2014. Nas legislativas do mesmo ano subiram um pouco, mas nada espetacular. 4,7% para a Sovoboda e 1,8% para o setor direito. Já nas eleições de 2019 presidenciais, o Svoboda Ruslan teve 1,6%. E o partido Svoboda na legislativa ficou com 2,15%, ou seja, longe do país nazista que pinta. Vou terminar, tinha algumas outras questões para falar, mas vou terminar porque acho que já chegou o tempo. Eu acho que você tem que ficar na mesa aí, né? É mais uma oposição, né? Eu queria falar também da polêmica, mas não deu tempo de entrar na polêmica. Mas igual, né?